Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos falando sobre como aprender ou aprendendo a orar com salmos e nós estamos no bate-bola do salmos individuais, salmos coletivos, e essa semana nós vamos falar de um salmo individual, é o salmo de ação de graça. Então, uma ação de graça individual. Semana que vem, então, será ação de graça, mas a coletiva. Então, pegue sua Bíblia, abra aí no Salmo 32, leia o Salmo e depois volte, dê uma pausa, leia o Salmo, volta, assista ao vídeo para ficar mais nítido aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Nos dois primeiros versos, né? Então a gente sempre faz divisões. Então esse Salmo tem 3 divisões nítidas, que é a introdução, capítulo 1 e 2, o centro do Salmo, que é os versos 3 a 9, e a conclusão, que é os versos 10 a 11, ok? Então são 11 versos aí, e no centro há 2 divisões, né? Então há de 3 a 7 uma divisão, onde o salmista fala com o Senhor, e 8 e 9 quando o Senhor fala com as pessoas. Mas vamos a partir da introdução, verso 1 e 2, diz o seguinte: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja a culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Então, o salmista está extremamente feliz e ele está dizendo que feliz também é aquele que tem esse pecado perdoado, mas ele está falando dele, que o pecado dele foi perdoado, então ele está dando graças a Deus e de uma felicidade sem precedente. Ele está extremamente feliz porque o Senhor o perdoou, ele é alguém perdoado, né? Eu sei que hoje em dia falar de pecado não é algo legal, não é algo bacana, e pra gente o perdão ele parece que não tem muito sentido, porque nós parecemos que nos tornamos seres humanos extremamente bons, então com pouquíssimos erros. Então é melhor eu me arrepender daquilo que eu deixei de fazer do que daquilo que eu fiz. Se você nunca escutou isso, parabéns, eu não sei que mundo você vive, mas eu já cansei de escutar essa frase demoníaca. Na verdade, nós carecemos do perdão de Deus. É o perdão de Deus que dá todo sentido à vida. E esse salmo é uma ação de graça pelo perdão que é derramado sobre a vida do salmista. Ok? Então, de introdução, ele já inicia dando graças a Deus. Ele inicia dizendo que ele está feliz, que é feliz porque os pecados dele foram perdoados. E é feliz aquele cuja consciência é sempre sincera. Isso é muito legal. É alguém que não tem reservas diante de Deus. É alguém que entendeu que é pecador, né? O primeiro passo para uma transformação é a gente reconhecer que somos pecadores. É reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Senão, não tem sentido o perdão. Se a gente entende que nós somos tão bons, a gente não precisa de perdão e nem perdoar, porque nós somos bons o suficientes e autossuficientes. Então, perdão não é uma coisa legal. Mas o salmista mostra o contrário. O perdão é tudo e ele está extremamente feliz. E vamos ver o que ele desenvolve nesse centro do salmo para que isso faça ainda mais sentido. Então, como eu disse, os versos de 3 a 7, ele fala com o Senhor. Mas aí há uma subdivisão. Então, 3 e 4, ele revela a condição de pecador. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Olha a condição de um pecador. É alguém que está... que definhar é a melhor palavra que ele poderia ter usado aqui mesmo. É alguém que está morrendo. Há outra versão que fala que o osso está sendo consumido, né? Então imagina só, o osso, que é a estrutura do corpo, ele está definhando. E aí ele continua no verso 5a, quando ele
confessa o pecado. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Então, tudo isso que estava causando nele, essa dor, esse morrer de dentro para fora, fez com que ele finalmente confessasse o pecado a Deus. E o 5b vai dizer que o Senhor perdoa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Então perceba que ele mostra a condição de pecador, mostra ele se arrependendo, pedindo perdão, e por último, o Senhor derrama a bênção do perdão sobre a vida dele. Então ele não tem mais culpa, né? E é legal, essa ideia do perdão é extremamente importante para nós enquanto cristãos, porque a gente entende que a partir de Jesus nós nos tornamos uma nova criatura. O perdão, ele não é uma borracha que apaga o nosso passado, mas ele é um sinalizador de que o passado já não tem mais poder sobre nós, que nós podemos ser acusados por quem quer que seja, mas a nossa mente, a nossa vida está estruturada na nossa identidade. Nós somos filhos amados de Deus e a partir de Jesus nós vivemos uma nova vida. O que passou não faz mais interferência na nossa caminhada. A gente olha para frente, a gente segue. O diabo de quando em quando, as pessoas de quando em quando vão tentar trazer à tona, mas a gente continua caminhando. Por quê? Porque nós somos perdoados e a gente está vivendo uma nova vida. Doa em quem doer, essa é a verdade. Aquele que é perdoado pelo Senhor tem uma nova vida e caminha. E os versículos 6 e 7 vai falar da lição aprendida. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cercas de cântico de vitória. Percebe que, ao ver tudo isso, ele percebeu que ele estava quase morrendo. E ele fala, olha, vocês que estão assim, vocês precisam se voltar para que no dia da inundação você não se afogue. Quando vier as águas, você não fique aí atolado nesse lamaçal do seu pecado. Pois és meu esconderijo, isso ele falando para Deus, tu me guardas da aflição e me cercas de cântico de vitória. Então mesmo quando algumas coisas tentam rondar nossa mente, o que tem que morar no nosso coração são os cânticos de vitória, são nossas ações de graças, reconhecer que o Senhor é bom e Ele tem mudado, restaurado a nossa vida. E aí a segunda parte desse centro é quando o Senhor fala com as pessoas, que diz o seguinte, o Senhor diz, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Olha só, o Senhor começa dizendo que é o Senhor que vai guiar pelo melhor caminho. É o Senhor que vai dar conselhos e vai cuidar da vida. Então, para com essa bobeira de querer cuidar você da sua vida, de pegar o controle e achar que você é o dono da situação e se renda ao Senhor. Se renda a Jesus. Aqui o salmista não tem Jesus, né? Então ele tem que se render ao Deus eterno. Se renda. Tire da sua mão o controle, não queira controlar. Perceba com a vida, com a importância do perdão e de confiar que Deus é aquele que tem o melhor caminho, é aquele que nos conduz. Esse é o nosso Deus, que se importa com o ser humano. E aí ele vai dar uma expressão aqui, a qual a gente vai analisar agora um pouco essas imagens que foi trabalhado no centro da mensagem, para que a gente entenda ainda melhor, ok? Então a primeira imagem é um corpo definhando, né? Ou os ossos se consumiram, eles indo se consumindo. Agora, o osso é a estrutura do corpo. Se um corpo sem osso, ele cai, ele perde a estrutura, ele não tem sustentação. Então,
Uma vida sem perdão é uma vida sem estrutura, é uma vida sem base, é uma vida da qual não vale a pena ser vivida. Então, a primeira imagem nos mostra que o perdão nos coloca numa base firme, que é o nosso Senhor. É o perdão que nos dá estrutura, que nos põe de pé. 2, a mão de Deus, né? Então, sem o perdão, a gente distorce a imagem de Deus e Deus parece um carrasco, aquele que está pesando a mão sobre nós, né? O salmista tem essa visão, por quê? Porque ele sentia isso. Por quê? Porque não tem o perdão. Quando a gente não tem o perdão, a gente culpa Deus. Quantas e quantas pessoas acham que a vida dela está pesada demais e culpando Deus, achando que Deus está pesando a mão sobre a vida da pessoa. Isso é uma visão distorcida. Deus é o nosso Pai de amor. Agora, as nossas atitudes têm consequências. Isso não quer dizer que é Deus pesando a mão. Também não quer dizer que às vezes Deus não pesa. Mas a ideia é pouquíssimo provável que Deus pese a mão. Porque se Deus pesar a mão mesmo, meus irmãos, nós viramos pó. Então, a gente fica com essas ideias, mas é porque sem perdão a gente tem uma imagem distorcida de Deus. Essa é a verdade. Número 3. Evaporar como a água no calor. Né? É a imagem que ele dá aqui, tem uma outra versão que fala dos feixes de palha. A ideia basicamente é a mesma, porque sem perdão o coração seca, a força se esvai. É o perdão que nos coloca de pé, é o perdão que nos dá a imagem de Deus como Ele é, e é o perdão que faz com que o nosso coração seja um coração de carne, que nós tenhamos força para lutar, para ir adiante. E a última imagem é que não sejamos como o cavalo ou como a jumenta, né? Ou nessa versão aqui, na NVT, como a mula, como o cavalo ou como a mula. Não sejamos como eles. Por quê? Porque uma vida sem perdão, ou nós sem perdão, nós não passamos de animais chucros. Essa imagem que ele traz aqui, né, que ele vai falar que tanto o cavalo quanto a mula, eles precisam de freios e rédeas para ser controlados, precisam de disciplina. Eu acredito na variedade das igrejas porque algumas pessoas são chucras e eles precisam de tanta cobrança em cima, tanta lei, que essas igrejas fazem todo sentido. Mas quando a gente vai se relacionando com Deus, a gente percebe que a gente não precisa disso. A gente não precisa de um monte de lei, a gente não precisa de cabresto, Não, nós não somos filhos. A gente precisa transcender essa ideia de que tem que ter um guru espiritual, alguém falando cada passo que a gente precisa dar, alguém falando se eu compro o carro A ou o carro B, alguém interferindo na nossa história para dizer com quem nós devemos casar, o que devemos fazer. Isso aí é infantilidade. Nós precisamos crescer em maturidade com o Senhor. E para entender que o perdão, e nessa relação de crescimento, de maturidade, o perdão é fundamental, porque é o perdão que nos tira da animalidade e nos traz para a condição de seres humanos, de filhos de Deus. Então, todas essas imagens apontam a importância do perdão. E ele vai concluir nos versos 10 e 11, que diz o seguinte: o perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegre-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Essa conclusão, ele vai fazer um contraste entre justos e injustos. É interessante porque normalmente se inicia o salmo assim, né? Tem uma estrutura, mas não, ele coloca no final, na parte de conclusão, ele coloca uma diferenciação entre justos e injustos. O que isso vai fazer toda a diferença é que os injustos não sabem se arrepender. Esse é o ponto. Uma pessoa injusta, ela não se arrepende, até porque não sabe nem se arrepender. O justo, ele é justo porque ele se arrependeu. Não há um justo que não se arrependeu. Não há um justo que não está sob o domínio do nosso Senhor.
Então todo justo ele está abaixo do nosso Senhor. Agora os justos eles são convidados para a festa. Esse é o ponto, né? Portanto, alegrem-se no Senhor, exultem, todos vocês são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Aqui é uma grande festa, uma grande celebração, uma grande ação de graças. Então, todos vocês são justos, celebrem, o justo celebre, venha agir, venha celebrar o nosso Deus. Agora, tem uma coisa bem interessante, porque ambos pecam, tanto justos quanto injustos. Mas sem o perdão, a vida se torna um tormento. Como se torna um tormento? Porque uma vida sem perdão é uma vida que o seu corpo vai definhando de dentro para fora. Aonde parece que a mão do Senhor está sobre você de maneira pesada, que seu coração seca, você fica sem compaixão e você precisa de muita disciplina, parecendo um animal adestrado que precisa de um adestrador para dizer para você o que faz e o que não faz. Mas uma vida com perdão é um convite à felicidade, uma vida plena. Então, a nossa ação de graça deveria celebrar o perdão, porque é através do perdão que nós temos vida plena, vida abundante, porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. É isso que o salmista está tentando dizer, pelo menos assim que eu leio o Salmo 32. 3 perguntas para a gente conversar nos nossos grupos de casa em casa. Primeira pergunta: o que você precisa fazer para ser perdoado? Ou o que precisamos fazer para sermos perdoados? O que você precisa fazer? 2, precisa de algum sacrifício, alguma coisa assim? 2, qual o seu primeiro pensamento quando você ouve vamos dar ação de graça? Ou vamos fazer uma ação de graças? Ou vamos dar graças? Qual é o seu primeiro pensamento quando você ouve essa expressão vamos dar graça? E número 3, quais são as diferenças e similaridades entre justos e injustos? Então você coloca aí no que eles se parecem e no que eles se diferenciam. Deus abençoe e boas reflexões.